Olá pessoal, tudo bem com vocês? Depois de um bom tempo sem estar presente aqui no canal, retorno para novamente conversar com vocês e trazer assuntos relacionados à história do ateísmo. Então, nos últimos meses aí as atividades profissionais na universidade acabaram dificultando com que eu pudesse produzir conteúdo aqui para o canal. Mas agora, né, a situação melhorou um pouco, digamos assim, e eu pretendo tentar trazer mais material aqui para vocês, tá? Também quero aproveitar aqui a ocasião e expressar publicamente minha solidariedade com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Alguns aqui já sabem, outros não, mas eu sou natural do Rio Grande do Sul, da cidade de Santa Maria, que foi uma das cidades muito atingidas aí pelas enchentes, né, e pelas chuvas que aconteceram nos últimos dias. Então, assim, uma solidariedade para lá, todo mundo que está lá, e vamos fortalecer aí, tem uma campanha, né, tentando ajudar as pessoas que estão passando por necessidades, e isso é o fundamental, né? Como o pessoal costuma dizer no nosso meio, pessoas ajudam pessoas, então vamos ajudar as pessoas, tá? Bom, o que eu queria conversar com vocês hoje nesse vídeo? Na verdade, eu gostaria de retornar a um tema que eu comecei a falar, mas infelizmente ficou inacabado. Então eu comecei, meus últimos vídeos aqui no canal foram sobre este livro aqui, do sociólogo canadense Stephen Ledoux, A Evolução do Ateísmo, as políticas de um movimento moderno, né? Que trata-se este livro, que foi publicado em 2016. O Stephen Ledoux, ele faz um estudo, né, sobre o movimento ateísta nos Estados Unidos e na Inglaterra particularmente. Também trata um pouco a questão da Inglaterra. Esse movimento ateísta contemporâneo do início do século XXI. E nessa análise, que acaba tendo como foco principal, mas não exclusivo, aquilo que muitos estudiosos denominam como neo-ateísmo, que é a turma do Dawkins, Sam Harris, o Hitchens, enfim. Dentro desse trabalho, então, ele faz uma divisão, né, desse movimento ateísta, ou movimento secularista, como ele também chama, em três tendências do ponto de vista político. Tá? Então, haveria uma tendência mais à esquerda, que são os humanistas secularistas, assim que ele denomina, que eu fiz um vídeo aqui no canal, na verdade foi o meu último vídeo aqui no canal. E existem outras duas tendências, né, que ficou faltando eu comentar aqui para finalizar esse assunto com vocês. Então, teria uma outra tendência, dentro do movimento secularista, que se identifica como ateia, chamada de racionalistas libertários. Essa é a denominação dada pelo Ledoux, que politicamente se vincula mais à extrema-direita. E há uma outra tendência, que é a tendência lá da turma do Dawkins, que alguns chamam de neo-ateístas, outros não. Tá? O que eu queria falar para vocês no vídeo de hoje? Eu queria falar sobre essa tendência de extrema-direita, que o Ledoux ele cria essa categoria, ele coloca essa categoria de racionalistas libertários para tentar explicar. Então, assim, e que é algo presente dentro do movimento ateísta nos Estados Unidos, Inglaterra e Canadá. Primeiramente, o que seria essa tendência, de direita ateísta? Como é que ela se configura? Por que ela existe? Então, a análise do Ledoux vai no sentido de afirmar que essa direita, mas a gente pode chamar de uma extrema direita, ela se forma e se organiza a partir do entendimento da necessidade de reagir
as ameaças do mundo moderno. Não? E aqui, as ameaças do mundo moderno, nós podemos pensar as ameaças externas. O mundo moderno aqui é a civilização ocidental, pautada numa visão secular. As ameaças externas, em parte, representadas pelo Islã, e as ameaças internas, que estão aqui identificadas a partir das pautas e demandas de minorias sociais. Tá? Aí várias questões relacionadas a essas minorias sociais, desde demandas como igualdade de gênero, combate à homofobia, tá? E busca de políticas de distribuição de renda. Então, isso é visto como ameaças a essa civilização ocidental. Tá? E a partir daí, tendo como pano de fundo essa leitura de que o mundo ele está sob uma ameaça, então essa extrema-direita ateísta ela tem se organizado para reagir a isso. Tá? E aqui o Ledru ele vai falar sobre isso, ele tem um capítulo específico no livro, que é a direita ateísta, mas que eu prefiro chamar de extrema-direita ateísta, por aquilo que ele apresenta, em termos de conteúdo relacionado a alguns representantes dessa chamada direita ateísta. Então, um primeiro ponto que ele destaca é que há uma defesa muito grande por parte dessa direita ateísta de uma sociedade de livre mercado. Tá? Aqui, na página 188 do livro dele, ele vai falar sobre um dos representantes dessa extrema direita ateísta, que se chama Ronald Lindzen. Daí ele fala, num determinado momento, aqui na página 188, o seguinte: Lindzen se opõe à intervenção do governo na economia para promover uma distribuição mais igualitária da riqueza, porque isso removeria a iniciativa dos indivíduos para inovar e assumir tarefas de riscos. Tá? Então, ou seja, políticas públicas direcionadas à redistribuição da renda acabariam sendo prejudiciais à livre iniciativa, que, dentro dessa ótica de leitura, é um ponto central de uma economia de livre mercado. Então, se deve haver um processo de criação e distribuição de riqueza, isso deve ficar a cargo da livre iniciativa, do mercado, das leis de oferta e de procura. O Estado não deve intervir e não deve criar políticas para mitigar problemas sociais, particularmente de grupos mais fragilizados dentro da sociedade. Então, esse aqui é um ponto que faz parte dessa visão de mundo que essa extrema-direita se ampara para legitimar a sua atuação política no espaço público. E aí vem um outro elemento, que é a questão do darwinismo social, que muitas vezes a gente pensa que o darwinismo social é uma coisa lá do passado, do final do século XIX, início do século XX, mas o darwinismo social, a linguagem do darwinismo social ainda se faz presente nos dias atuais, mesmo que muitas vezes não se use a expressão darwinismo social, mas aquilo que fundamenta o darwinismo social está presente. Então eu vou para um outro exemplo, que o Ledru traz, que é um autor chamado Michael Shermer. E ele vai dizer sobre esse autor, que é um escritor de assuntos relacionados à ciência, o seguinte: ele, Michael Shermer, se apresenta como um libertário e um darwinista e escreve livros sobre teorias evolucionárias da moralidade e da crença religiosa.
bem como sobre economia evolucionária, argumentando que o livre mercado é uma reflexão natural das motivações inatas dos seres humanos relacionados à economia e justiça, e conclui que o livre mercado, que o sistema capitalista de livre mercado é uma moralidade inerente do ser humano derivado da sua própria natureza. Olha, vou reler esse trecho final. Michael Sherman argumenta que o livre mercado é uma reflexão natural das motivações inatas do ser humano. Então, o livre mercado ele é produto da nossa natureza, é algo intrínseco, faz parte da essência do ser humano, é aquilo que o compõe. E, vamos lá, relacionado à economia e justiça, concluindo que o sistema capitalista de livre mercado é derivado da moralidade inerente da nossa natureza. O sistema capitalista de livre mercado é derivado da moralidade inerente da natureza humana. Então, ou seja, o capitalismo, nessa leitura do Michael Sherman, o capitalismo ele é uma realidade que decorre, que é fruto, que tem a sua origem na natureza humana, na nossa essência, no nosso modo de ser. Então, é algo natural, é algo que não deve ser contestado e nem se procurar substituir, porque ações contrárias ao sistema capitalista seriam ações contrárias à própria natureza humana. Então, qualquer possibilidade de se pensar um sistema econômico, social e político alternativo à realidade capitalista, a organização econômica capitalista e aquilo que deriva dela, em termos sociais e políticos, seria antinatural. Então vejam que aqui a situação ela fica bem forte em termos de pensar que o ser humano ele traz características inatas, que fazem com que o mundo capitalista seja um reflexo nosso presente no mundo. Isso aqui então, a defesa do livre mercado para essa extrema-direita na verdade, algo que faz parte de uma visão de mundo baseado num certo entendimento de uma natureza humana, daquilo que nós somos, e que reflete nas nossas ações e na sociedade que nós construímos. Então, e ele vai pensar, o Ledru, ele pensa isso, ele interpreta isso sob a lógica do darwinismo social a partir das fontes que ele encontrou para fazer a pesquisa dele, desses próprios autores, daquilo que eles manifestam. Mas a situação pode ser mais, entendeu? Parece que a situação já é algo chocante, pode ser ainda mais aterrador. Aqui eu vou só fazer um adendo para falar desse livro e finalizar aqui o nosso vídeo de hoje. Esse livro aqui é de um historiador, o Nathan Alexander. Ele escreveu este livro aqui, Raça em um Mundo Sem Deus. Ateísmo, Raça e Civilização, 1850-1914. Certo? Então, isso aqui é uma pesquisa historiográfica que foi desenvolvida por ele e ela é focada historicamente, segunda metade do século XIX, início do século XX. Mas, na conclusão, o Nathan Alexander ele faz uma avaliação sobre essa temática que ele estudou para aquele período. Ele faz uma avaliação sobre aquela temática relacionada à época presente. E aí ele divide o movimento ateísta entre um determinado grupo que esteve mais relacionado a uma visão de mundo antirracista,
baseado até em princípios científicos, e um outro grupo ateísta que endossou uma visão de mundo racista baseado em princípios supostamente científicos. E aqui ele vai falar, né, na conclusão, sobre uma figura estadunidense, que nasceu no final da década de 1960, chamado Richard Spencer. Richard Spencer, ele é um supremacista branco, lá dos Estados Unidos. Ele se auto-intitula, né, ele se auto-intitula como ateu. Ele também diz que ele é o criador da expressão alt-right, que seria uma direita alternativa. Em 2016, ele apoiou o Donald Trump. Ele expressa simpatias pelo nazismo e, apesar dele se definir como ateu, ele também diz que se define como um cristão cultural. Vamos colocar aqui entre aspas, tá? E aqui o Nathan Alexander traz o trecho de uma entrevista dele, onde Richard Spencer diz: Richard Spencer conecta o ateísmo com o racismo ao rejeitar o monoteísmo, porque o monoteísmo diz que todos nós somos iguais, todos nós temos a mesma origem, e que isso, esse entendimento do Richard Spencer ecoaria as teses poligenistas de muitos livres pensadores do século XIX. Então, só para explicar aqui essa questão. Então, no século XIX, o que traz a Bíblia? Deus criou o homem e a mulher, e a partir daí, toda a descendência humana tem como ponto esse casal, esse primeiro casal. Então, todos nós fazemos parte de uma mesma comunidade, vamos dizer assim, em termos de espécie, todos nós somos seres humanos. No século XIX, ganhou força uma interpretação que se apresentava como científica, que dizia que os seres humanos não tinham uma origem comum, como, por exemplo, era possível de encontrar na Bíblia, mas que os seres humanos tinham origens diferentes. Isso explicaria populações com certas características na África, na Ásia, na Europa, na América, etc. e tal. E haveria uma hierarquia, onde alguns grupos humanos seriam racialmente superiores em relação a outros grupos humanos. Essa teoria poligenista, ela vai fundamentar a ideia de que a raça branca europeia é superior a todas as outras raças. Depois, com Darwin, na origem das espécies, essa teoria poligenista ela sofre um baque, porque o Darwin vai repor a ideia de que todos os seres humanos compõem uma espécie, mas obviamente o Darwin não vai fundamentar isso na religião, vai fundamentar isso nas suas investigações científicas enquanto um pesquisador das ciências naturais. Mas essa tese poligenista, de que o ser humano se constitui em raças diferentes e existem raças superiores e inferiores, ela não desaparece completamente. E o Richard Spencer, ele é uma figura que pode ser colocada como um exemplo dessa visão. Então vocês vejam até onde é possível chegar essa extrema direita ateísta. Inclusive, nós temos exemplos no Brasil aqui de ateus que são politicamente identificados com uma visão de mundo à direita. Eu vou citar dois casos aqui. O Arthur Duval, mais conhecido como Mamãe Falei, do MBL. Ele já fez vários depoimentos e declarações dizendo que ele é ateu. Não sei se mudou de opinião, mas até segunda ordem ele é ateu. E
o Rodrigo Constantino, que também já deu declarações na qual ele diz que ele é ateu também. Né? Não sei se mudou de opinião, mas se não mudou, é segunda ordem, ele é ateu. E é um ateu bolsonarista. E aí é interessante porque atualmente nós estamos, por parte de muitos ateus, o entendimento, a posição de que ateísmo é só não acreditar em Deus e que não tem nada a ver com política. Então é errado querer misturar ateísmo com política. Geralmente quem defende esse tipo de posição é alguém que politicamente é de direita e que se sente incomodado quando ateus e ateias com posições políticas à esquerda conectam a questão do ateísmo com a questão da política. Se sentem incomodados com isso. Mas eu diria que, baseado nas minhas pesquisas, que o ateísmo, desde as origens, no sentido, desde os primeiros momentos em que se começou a falar sobre ateísmo lá na Grécia Antiga, já se começou a falar sobre ateísmo com implicações políticas, e que na modernidade, que é onde surge a concepção contemporânea da gente entender a questão do ateísmo, as relações entre ateísmo e política, elas permaneceram, foram reconfiguradas, mas permaneceram muito fortes. E até mesmo hoje, ateus que politicamente se definem como de direita ou de extrema direita e que insistem em afirmar que ateísmo não tem nada a ver com política, mesmo quando eles falam isso, eles estão manifestando um posicionamento político. Tá? Bom, era isso, pessoal, E em breve eu volto para falar então sobre a turma do Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens. Vamos ver como o Stephen LeDroux vai situar esse pessoal dentro do movimento secularista contemporâneo e quais as principais características da visão de mundo política desse grupo e como isso se conecta com o ateísmo que eles defendem. Um abraço e até breve.